Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula. E hoje, dia 20 de novembro, trabalhando o gênero textual poema, tá? Nós iremos abordar uma temática muito interessante, né? Uma temática que diz respeito mesmo à nossa cultura, né? A construção e identidade do nosso povo, tá? E aqui com vocês a professora Rosimeire Guedes, né? Vamos aqui dando início, fazendo o estudo do nosso material, tá? Será se vocês já conseguem imaginar diante da gravura que está aqui, né? Dessa imagem que nós temos. Nós vamos tratar, pessoal, de uma temática social, né? Que é a questão da consciência negra. É uma data comemorativa, né? E trabalhando essa temática da consciência negra, nós vamos abordar no poema de Braulio Bessa, né, que é um autor que você já conhece, um poeta, né, que ele trabalha no programa da Fátima Bernardes, também ficou conhecido devido a esse programa, né, Café com Rapadura. Na verdade, é um cordel, né, que não deixa de ser um texto poético, é um poema também, só que, né, a gente chama de cordel. Por que cordel? Porque é um poema popular, né, em que ele era feito em folhetins, né, em folhetos, e o cordel ele era exposto, né, em cordas, certo? Em feiras livres. E é uma produção tipicamente nordestina, né? E nós vamos trabalhar, analisar esse texto poético, sabendo que o cordel ele tem uma estrutura, né? Uma estrutura diferenciada, mas nós iremos aqui trabalhar a questão da temática, da estrutura do texto, que é um texto poético, também um poema, né? E vamos conhecer mais um pouco sobre essa data, porque que a gente comemora o Dia da Consciência Negra, com a importância que ela tem, por que se comemora essa data nesse dia, não é isso? Então, nós temos o poema aqui de Braulio Bessa, certo? É um poema que foi em homenagem à consciência negra, ok? E nós vamos lá. Eu tenho um sonho assim. Martin Luther King falou à humanidade que um dia negros e brancos andassem em irmandade, sentassem na mesma mesa e num gesto de grandeza e consciência, em sua essência, se alimentasse de amor. Mas afinal, qual é a cor dessa tal consciência? Sendo a consciência negra, tem a cor de muita luta, de um povo forte, guerreiro, que não foge da labuta. Tem a cor do sofrimento, dos injustos julgamentos, do preconceito velado. Tem a cor de quem sofreu, que sofre, mas aprendeu a jamais ficar calado. Talvez consciência negra tenha a cor da igualdade, de Mandela, de Rei Charles, de outros reis, majestades, rei do pop, reggae, baião, Michael, Bob e Gonzagão. Cortam o mal pela raiz, como um machado afiado, mas não é qualquer machado, é Machado de Assis. Não deixe que o preconceito escravize sua mente, afinal somos todos iguais, mesmo sendo diferentes, e não é contradição, é pura convicção. Num conceito de igualdade baseado no amor que não divide por cor, ninguém na humanidade. Então, um poema muito forte de Braulio Bessa. E nós vamos fazer a abordagem agora do texto, certo? Qual é o assunto abordado no poema? Ele trata da consciência negra. Que consciência é essa? Qual é a cor dessa consciência? Aí, se a consciência for negra, né? Ele fala que negro define o quê? Luta, coragem, que não foge, né? Da labuta. Labuta significa trabalho, ok? Então, o tema que é abordado no texto, né? Sobre a consciência negra. Você já tinha ouvido falar nesse assunto, né? Eu coloquei poema aqui, mas é um cordel, né? Você já tinha falado sobre a consciência negra? Eu acredito que sim, né? Nas aulas de história, eu acredito que os professores abordam com vocês essa temática. E vamos mais ainda dentro do texto. Qual é o sonho relatado pelo eu lírico no poema? Transcreva do texto os versos que comprovem sua resposta. O eu lírico é a voz que há no poema, né? Nós não chamamos de narrador. O eu lírico é a voz fictícia,
Braulio Bessa, ele é o autor do poema, mas não significa que ele seria, né, que ele será o eu lírico. Nós temos autores, né, escritores, poetas, cordelistas masculino, em que a voz que fala no poema, no cordel, seria feminino, tá certo? Então, lembrando que o eu lírico é a voz que fala no poema. Então, vamos aqui. Fala bem aqui, né, sobre o sonho. Né? Martin Luther King tem um sonho, né? Qual era o sonho? Ele queria, né, que a humanidade, que os brancos e os negros andassem em irmandade, andassem juntos, sentassem na mesma mesa, com gesto de grandeza, e que a consciência fosse da essência, não precisasse fazer movimentos, não precisassem reivindicações, né? Não precisassem violência, né? Nem tampouco acionar leis, né? Para que você tivesse consciência de que o outro é humano, independente da sua cor, independente da sua religião, né? Aqui se tratando especificamente de raça, de cor, né? Então, Luther King queria isso, né? Que os negros e brancos andassem de mãos dadas, né? E que a consciência fosse da essência, né? Você já tivesse consciência independente, né, de ser exigido essa consciência ou não. E eu já mostrei para vocês os versos lá que vocês podem comprovar, tá? Falando de estrutura textual, tá? A estrutura do texto. O cordel aqui, né, um texto poético, ele é organizado em versos e estrofes, vocês sabem bem disso, certo? E ele quer saber quantas estrofes há no poema, então você vai, né, e conta os agrupamentos. Percebam que o espaço entre um verso e outro é diferente do espaço entre uma estrofe e outra. Então, quando termina a estrofe, para começar outra, o espaço é maior. Então, tem como você saber, né, onde começa a estrofe e onde termina. Então, você conta os versos. O verso é cada linha do poema, tá? E depois conta a estrofe e resolve lá e manda para o professor. Tá certo? E ele diz o seguinte: as estrofes são regulares, ou seja, apresentam o mesmo número de versos. Ele está dizendo, aqui ele afirma que estrofes regulares são aquelas que apresentam a mesma quantidade de versos. Não é isso? Elas são regulares, todos os versos possuem a mesma, todas as estrofes possuem a mesma quantidade de versos, né? Como elas são formadas? Aí você vai responder. Se esse cordel aí, se esse texto poético, ele tem, né, estrofes regulares. Se tem, você coloca sim, se não, você coloca não, né? E vai dizer, se ele for regular, você diz, né, o cordel, um texto poético, ele é formado por estrofes regulares. Se não, você diz que não e diz o porquê. Porque ele apresenta estrofes com número de versos variados, tá certo? E os poetas podem explorar a sonoridade dos poemas por meio da rima, né? E pela forma como alternam os versos longos e curtos. Então, a rima, a sonoridade do poema, tanto se dá pela questão das rimas, né? Que são os fonemas das palavras, né? Elas são idênticas ou parecidas, geralmente, né, nesses versos aí no cordel nós encontramos rimas no final das palavras, ou então pelo tamanho dos versos, versos longos e versos curtos. Então há também como fazer aí, né, e explorar essa sonoridade no cordel ou no poema. Aí a pergunta é: tem rima no cordel, no poema? Se tem, você coloca sim. Aí ele quer saber, quer que você transcreva o exemplo, tá? Você vai dizer se tem rima ou não, né, no poema. Vai falar também se a sonoridade ela é realizada só com as rimas, ou se ela é realizada também pela alternância do tamanho dos versos, não é isso? E você vai transcrever a parte que tem as rimas para você comprovar, tá certo? É o que você está dizendo. Lá no texto, né, no poema, eu não sei se vocês perceberam, mas ele faz referência a Martin Luther King. Vocês conhecem Martin Luther King? Então, ele foi um ativista, né, negro,
mora nos Estados Unidos, e ele era uma pessoa que constantemente participava de movimentos, de lutas, né, para que as pessoas tomassem consciência, né, que o negro ele tem que ser tratado como ser humano igual, né, porque ele é humano. Então não é a cor que vai definir, né? Então Martin Luther King ele é um ativista negro dos Estados Unidos que vivia, né, em constante batalha para que pudesse levar as pessoas, né, a consciência sobre a igualdade aí de raças, né? E o dia 20 de novembro, né, que é o dia da consciência negra, que no caso é no dia que vocês estão assistindo essa aula, por que foi nesse dia? No Brasil, né, tinha um grande líder dos negros que era chamado Zumbi dos Palmares, né? Ele era lá nessa cidade de Palmares. E Zumbi, ele era um guerreiro muito forte que criou uma comunidade quilombola lá no meio da mata. E essa comunidade quilombola, né, ela abrigava os negros que viviam nessa situação, né, que viviam na situação de escravos. Então, os negros que conseguiam fugir, né, eles sabiam que tinha esse grande líder, que era Zumbi, um guerreiro muito forte, né, que conseguiu criar essa comunidade quilombola, então eles se refugiavam lá na comunidade. Só que Zumbi, né, ele foi morto nesse dia, no dia 20 de novembro, e um professor gaúcho, né, cunhou essa data, dia 20 de novembro, né, em homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, esse negro, né, esse guerreiro que lutava contra os direitos, né, e ele apoiava os negros que fugiam dessa situação escravista, né. Ele morreu dia 20, então por isso que o dia 20 de novembro, né, aqui no Brasil, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, em homenagem à morte, né, de Zumbi dos Palmares, que foi um professor, né, que participava desses movimentos em defesa dos direitos, né, dos negros. Foi ele que cunhou essa data, né, e a partir daí várias lutas foram sendo travadas até que, né, conseguiram tornar lei, né, essa data, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, né, que não deveria nem existir, porque eu acredito que as pessoas elas não devem, né, exigir o que é direito seu. Nós somos todos iguais, independente de cor, independente, né, de opção sexual, independente de religião, né? A Constituição nos diz isso. Além de ser respeito, né, é uma questão de humanidade. Nós não devemos julgar o outro pela sua cor, né, pela sua posição social, porque somos iguais, né? Temos o mesmo início, né, ao nascermos e vir ao mundo, e também o mesmo fim. O que difere são algumas oportunidades, né, em que nós podemos buscar. Então, que essa data, né, ela sirva de reflexão para que possamos entender o valor de cada um, né? Nós somos iguais, sim, né, enquanto pessoa, enquanto seres humanos, e que vocês possam refletir e possam passar essa mensagem, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu agradeço mais uma vez e resolve a atividade que é proposta no material e manda para o professor e nos vemos na próxima aula, ok? Cheiro virtual.